senhores membros da mesa, vereadores, servidores da Câmara e da Prefeitura, público presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, boa noite. Às 18h37, declaro aberta a presente audiência pública destinada à avaliação e demonstração do cumprimento das metas fiscais referentes ao quadrimestre de maio, junho, julho e agosto de 2023, conforme o edital número 10 de 2023, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1533, de 6 de setembro de 2023, página 126. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento desta Casa, que é composta pelos vereadores Paulinho do Esporte, presidente, que justificou a sua ausência, Maria Amélia, relatora, e ao meu lado, Rogério Timóteo, membro. Agradecemos a presença do senhor Reinaldo Bueno Priante Neto, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí. Também dos vereadores Paulinho dos Condutores, Dude e Luiz Flávio. Senhores, servidores e de todo o público presente, que nos assiste pela TV Câmara também, e pelos canais do YouTube e Facebook. Convido o senhor Reinaldo Priante para fazer a apresentação. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa, Maria Amélia, ao Rogério Timóteo também. Cumprimentar aqui os vereadores presentes, o Paulinho, o Dude e o Luiz Flávio. Cumprimentar aqui as pessoas presentes. Cumprimentar a equipe de finanças que está em peso aqui, nos ajudando nesse processo de prestação de contas, a equipe de contabilidade e de tesouraria do município de Jacareí e também a nossa controladoria orçamentária e financeira do município também. Quero cumprimentar também os telespectadores que estão nos ouvindo, cumprimentar os internautas que estão nos assistindo também. E vamos dar início à apresentação da prestação de contas do segundo quadrimestre de 2023. Essa audiência pública ela é fundamentada de acordo com os preceitos legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no primeiro parágrafo do artigo 166 da Constituição ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Essas informações que vocês aqui vão assistir hoje, elas estão apresentadas e publicadas no Boletim Oficial do dia 29 de setembro de 2023, número 15.536, e as páginas 27 às páginas 38, que está incluído esse material. Aqui estamos com os indicadores de desempenho do segundo quadrimestre de 2023. A receita corrente líquida do município nos últimos 12 meses foi na ordem de 1.133.245.000. Lembrando que é os últimos 12 meses, então nós estamos pegando os meses deste ano, de janeiro a agosto, e mais 4 meses do ano anterior, de 2022. Essa receita corrente líquida, como ela é composta? Nós pegamos as receitas correntes do município, nos últimos 12 meses, que foi oferida em 1.315.880.000, e na qual vamos deduzir as contribuições do servidor com o plano de previdência, que foi na ordem de 31.938.000, a compensação financeira entre regime e previdência, 4.805.000, rendimentos e aplicações de recursos previdenciários, 47.677.000, e também as receitas do Fundeb, na ordem de 98.214.000.
dando um total de 182.634. Então, pegando a receita corrente de 1.315.000.000 menos 182.634, nós temos hoje a nossa receita corrente líquida do município até o segundo quadrimestre de 2023 na ordem de 1.133.246.000. A dívida consolidada do município ela está na ordem de 46,35% sobre a receita corrente líquida. Aqui nós podemos ver que ela teve um pequeno acréscimo de um período para o outro, né, de 42 para 46. Lembrando que as dívidas elas podem oferir até 120% da receita corrente líquida, na qual nós estamos em 46,35% do total de toda a receita corrente líquida do município. Os gastos com pessoal e encargos também dos últimos 12 meses está na ordem de 36,14% sobre a receita corrente líquida. Como podemos verificar aqui, os limites de pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, temos aqui o montante sobre a receita corrente líquida de 36% de aplicação com pessoal, sendo que os limites máximos pela Lei de Responsabilidade é 54%, os limites prudenciais 51% e o limite de alerta 48%. E nós estamos com 36%, então estamos bem aquém dos limites estabelecidos pela legislação. Temos o resultado primário, que está na ordem de 42.255.000. Para aqueles que estão assistindo, o resultado primário, para quem não conhece, é nada mais que você pegar um salário seu, tirar as despesas de aluguel, alimentação, aí você vai ter, o resultado é o seu resultado primário. Então, é pegando todos os gastos do município e todas as receitas, subtraindo, o que sobrar é o resultado primário. Só volta um minutinho, por favor. Aqui nós temos os valores da receita primária, que ele foi oferido em 861.915.000. Como mencionei no exemplo, né, a gente diminui as despesas pagas de 753 milhões durante o período, o resto a pagar processado pago, que foi no montante de 17.130.000, e o resto a pagar não processado pago, que foi no montante de 48.766.000. Esses restos a pagar são valores que vieram do exercício de 2022 para 2023, em abertos para pagamentos, que agora, no ano de 23, foram quitados. Desse montante, tirando todas as receitas primárias com as despesas, o município tem um resultado primário de 42.256.000. Positivo. Aqui nós estamos falando sobre as receitas correntes. Vamos falar um pouquinho sobre a parte orçada e o realizar até o segundo quadrimestre. Então, a receita corrente do município, ela está com orçamento previsto para 2023 de 1.303.633.000. E até este momento, no fechamento do segundo quadrimestre de 2023, já foi realizado, né, arrecadado 835.736.000, chegando na ordem de 64%. A receita tributária teve o valor orçado para 2023 de 281.185.000, e na qual foi arrecadado até o segundo quadrimestre de 2023, 197.293.000, chegando a 70% de arrecadação. As receitas de contribuições, 31.680.000 foi orçado, e na qual até o segundo quadrimestre foi arrecadado 22.893.000, chegando a 72%. Essas receitas de contribuições, para quem está assistindo, nada mais é do que as receitas de ativos e inativos pensionistas da Previdência do município. A receita patrimonial, ela é composta pelas aplicações financeiras feitas pelo município em geral, contando com as autarquias, fundações e prefeitura. Aqui teve uma receita orçada
de 60.520.000 pelo orçamento 2023, e na qual foi realizado até o segundo quadrimestre em 43.320.000, chegando a 72% de realizado. As receitas e serviços, para quem está nos assistindo, ela nada mais é do que as receitas de água e esgoto arrecadado pelo município, onde foi orçado 119.110.000 no orçamento 2023 e foi realizado até este momento 85.503.000 e na qual chega ao montante de 73% de realizado. As transferências correntes do município, aqui nessa transferência nós temos o Fundo de Participação do município, que é federal, temos o SUS, temos o Fundeb, temos os recursos estaduais também, como ICMS, IPVA e IPI. Então, dentro das transferências correntes, nós temos esses exemplos que eu citei. Foi orçado 774.176.000 e na qual já foi realizado 459.921.000, chegando a próximo de 60% de realizado. As outras receitas correntes, dentro delas nós podemos citar alguns exemplos, como multas. Foi orçado 36.962.000 e na qual foi realizado até o segundo quadrimestre 25.806.000, chegando a 70% do previsto. Mencionamos a receita corrente, agora vamos falar sobre as receitas de capital. A receita de capital está com o valor orçado para 2023 no seu total em 253.521.000 e na qual foi realizado 62.388.000, chegando a 25% de realização. Na operação de crédito foi orçado 111.095.000 para a meta de 23 e foi realizado até esse momento 60.133.000, chegando a 54%. Alienação de bens foi orçado 1.713.000 e já realizado 83.000. Transferências de capital foi orçado 140.713.000 e já realizado 2.172.000. Aqui, essas transferências de capital são as transferências vindas do governo federais e estaduais também. Aqui está um resumo das receitas do município, onde estamos somando as receitas correntes, que já foi falado aqui, e as receitas de capital. Então, o total do orçamento previsto para 2023 é na ordem de 1.648.459, onde na corrente a previsão é de 1.303.634.000 e realizado 835.736.000, chegando a 64%. As receitas de capital, orçado 253.520.000 e realizado até o momento 62.388.000, chegando a 25%. Aos interorçamentários, foi previsto orçamento de 91.305.000, e na qual já foi realizado 64.274.000, chegando na ordem de 70%. Então, o orçamento do município soma-se o total de 1.648.459.000 orçado para 2023 e realizado até esse momento, no segundo quadrimestre, 962.398.000, chegando a 58% do total. Aqui vamos citar algumas principais receitas, que o município recebe. Temos aqui o ICMS. Pela meta anual orçada, estava previsto 312.051.000 e até esse momento, no segundo quadrimestre, já foi realizado 163.358.000, chegando a 52% de arrecadação. Os serviços, que aqui é composto pelas taxas de água e esgoto, foi orçado 119.110.000 e realizado até esse momento 86.503.000, chegando a 73% de realização. O ISS
previsto no orçamento de 2023 em 110 milhões e 558, já realizado até este momento 79 milhões e 55, chegando a 72% do realizado. O Fundeb, previsão orçamentária para o ano de 157 milhões e 146 e já realizado até o segundo quadrimestre 92 milhões e 534, chegando a 59% do realizado. IPTU, previsto no orçamento 91 milhões 923 e já realizado até o segundo quadrimestre 61 milhões 821, chegando a 67%. FPM, que é o Fundo de Participação do Município, meta orçada para 2023 de 112 milhões 605, já realizado até o segundo quadrimestre 65 milhões 973, chegando na ordem de 59%. O IPVA, que é Imposto sobre Veículos Automotores, previsto no orçamento para 2023, 43 milhões 122 e já realizado 42 milhões 606, praticamente quase a sua integridade, chegando a 99% de arrecadação pela meta prevista pelo orçamento. Operações de crédito, meta prevista por orçamento de 111 milhões e 95, na qual já foi realizada até o segundo quadrimestre 60 milhões 133, chegando na ordem de 54%. As transferências de capital vinculadas, a meta orçada de 140 milhões 713 para o ano, e na qual foi realizado 2 milhões 171, chegando a 2% de realização. Demais receitas correntes, temos meta orçada de 450 milhões 136, já realizado 308 milhões 244, chegando à meta de 69%. Somando todas as receitas, temos o orçamento previsto em 1.648.459, na qual foi realizado até o momento, até o segundo quadrimestre, 962.398, chegando a 58% da meta prevista pelo orçamento. Aqui nós vamos citar as principais despesas. Vocês vão perceber que essas despesas elas estão definidas aqui, demonstradas por secretaria. Então, vamos aqui seguir para a Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde ela tem uma meta anual orçada para 2023, 351 milhões 613, e já realizada até esse momento, a questão de pagamentos para os gastos com a saúde, 205 milhões 564, chegando na ordem de 58%. A educação, meta anual orçada para 2023 de 289 milhões 426, realizada até o segundo quadrimestre, 164 milhões 581, chegando na ordem de 57%. A Secretaria de Governo e Planejamento, meta orçada para 2023, 129 milhões 555, realizada até o momento, segundo quadrimestre, 32 milhões 176, chegando na ordem de 25%. A secretaria que separa os encargos gerais do município, tem uma meta orçada de 126 milhões 203 e já realizada até o momento 63 milhões 657, chegando a 50%. Secretaria de Meio Ambiente, meta orçada de 89 milhões 901, já realizado 77 milhões e 23, chegando ao percentual de 86% pela meta orçada. A Secretaria de Infraestrutura, meta orçada de 68 milhões 846, já realizado até esse momento 20 milhões 604, chegando a 30%. A Secretaria de Assistência Social, meta orçada de 41 milhões 51, já realizada até o segundo quadrimestre, 18 milhões 329, chegando ao percentual de 45%. Aqui nós temos, então, um subtotal de 1 bilhão e 96 milhões e 595, na qual já foi se realizado até esse momento, segundo quadrimestre, 581 milhões 934, chegando a 53%. Aqui nós temos a continuação das principais despesas. Secretaria de Mobilidade Urbana,
meta orçada de 37.839.000, realizada até o momento 19.231, chegando ao percentual de 51%. Segurança e defesa, meta orçada de 24.636 e já executada até o segundo quadrimestre 13.410, chegando ao percentual de 54%. Administração, meta orçada de 16.610, chegando a realizado até 8.495, atingindo 51%. Esporte e recreação, secretaria prevista para 2023, 8.816, já realizado 5.538, chegando a 63%. Aqui nós temos outras secretarias, né, como comunicação, como aqui temos outras como câmaras, fundações, meta orçada de 37.956 e liquidado 27.779, chegando a 73%. Agora sim as autarquias, né, que é o SAI, SRJ, que é a regulação, e também o IPMJ, meta orçada de 404.431 e realizado até o momento 175.709, chegando a 44%. As fundações, como a Fundação Cultural, a Fundação Prolar, meta de orçamento de 21.575 e já realizado até o momento 7.474, chegando a 35%. O total do orçamento de meta orçada foi de 1.648.459 e já realizado até o segundo quadrimestre 839.570, chegando à ordem de 51% de realização até o momento. Aqui é um resumo contendo as despesas correntes de capital e intra-orçamentário. Aqui nós temos despesas correntes previstas no orçamento em 1.220.845, realizado até o segundo quadrimestre de 722.729.000, chegando a 59%. As despesas de capital, temos aqui a meta anual orçada de 349.188, e na qual foi liquidado até o momento 71.758, chegando a 21%. As despesas interorçamentárias, meta prevista para 2023 de 57.752, na qual foi realizado até o momento, segundo quadrimestre, 45.083, chegando a 78%. Reserva de contingência tinha meta orçada de 20.673, mas nada ela executada até o momento. A despesa total do município soma-se no total de 1.648.458, na qual foi liquidado até o momento 839.570, chegando ao montante de 51% de execução do orçamento previsto. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o resto a pagar. Como podemos verificar aqui, nós temos o resto a pagar não processado, que são esses aqui acima que eu vou mencionar. O Poder Executivo, em exercícios anteriores, ele trouxe 237 mil de resto a pagar. Em 31 de dezembro de 2022, né, trouxe 17 milhões e 99 de resto a pagar, não processado. Esse não processado é aquele que encerra o exercício e ainda não foi entregue ou o serviço ou o material naquele momento. Então, fica pendente para o ano seguinte, que é 2023, para que seja implementado a entrega do material e do serviço. Durante o ano de 2023, desse montante que foi carregado como resto a pagar, foi quitado praticamente quase toda a sua integridade, chegando a 17 milhões e 46. O Poder Legislativo, 84 milhões, né, pagou-se também a integridade do montante. Praticamente não sobrou nenhum valor de restos a pagar de não processado durante o exercício de 2023. Agora nós temos aqui embaixo o resto a pagar não processado. De cima foi falado é o processado, de baixo é o não processado. O não processado, agora que a gente vai falar, o não processado foi previsto 17.505.000, como outros anos anteriores, e até 31 de dezembro de 22 foi não processado 78.218.
no qual, desses 78 milhões que foi deixado como resto a pagar não processado, que não entregou o material ou o serviço, foi pago 48 milhões 289 e cancelado por falta de entrega do material ou do serviço pela Secretaria Gestora, 28 milhões e 9, na qual até esse momento nós temos previsto ainda a pagar de resto a pagar, que falta as secretarias definirem se o material foi entregue ou o serviço foi entregue, de 19 milhões 424. Aplicações no ensino e na saúde. Período de janeiro a agosto de 2023. De acordo com a legislação, a meta prevista para o ensino dentro das receitas de 518 milhões 679, ele fala em 25% pela meta obrigatória de 129 milhões 670 e o município até o momento no ensino, de acordo com a receita de 518 milhões, já está aplicando 22,37%, chegando a 116 milhões e 24. Já na questão da saúde, a receita que utiliza-se para fazer esse cálculo foi na ordem de 514 milhões e 100, na qual o montante pela legislação é de 15%, chegando a 77 milhões, e o município até esse momento já aplicou quase o dobro, né? Já está aplicando em 28% da meta que a lei exige, né? Que seria no montante hoje de 149 milhões e 120. Os internautas e os telespectadores que estiverem em casa assistindo, eles podem acessar todas essas informações na íntegra, acessando o portal do município, na transparência. Vão apertar no ícone aqui embaixo, anotado como publicações. Logo na sequência, ao final, vão escolher relatórios da execução orçamentária, que está mencionado nas setinhas. E aqui vocês vão ter os períodos que vocês podem selecionar para sair todo esse material que aqui hoje foi apresentado de uma forma mais analítica. Eu agradeço a todos e fico aberto e disponível para qualquer dúvida que possam ter. Obrigado. Agradeço ao senhor Reinaldo Priante pela explanação e, neste momento, abro a palavra aos vereadores aqui presentes para esclarecimentos e dúvidas. Assim, cada vereador terá o tempo total de 5 minutos para fazer perguntas e questionamentos, sendo o tempo interrompido durante a resposta. Abro a palavra, então, para os vereadores. Boa noite, Priante. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela apresentação. Foi muito clara, precisa. E, no entanto, eu gostaria de fazer uma pergunta que a sociedade vem discutindo hoje em dia, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A gente está vendo uma crise, escuta aqui, uma crise na cidade de Taubaté. Né? Há 3 meses já a cidade vem sofrendo com atividade econômica, enfim. E o que eu vi na apresentação, eu queria tirar essa dúvida, porque eu entendo que o município de Jacareí vem fazendo uma gestão financeira muito consciente, muito equilibrada, e com muita sensatez. E eu queria saber o seguinte, eu percebi na apresentação que quando a gente vê ali o ICMS e o FPM, né? A gente chegou em agosto por volta ali de 52%. Então, a gente entende que o ICMS, uma diminuição, uma questão nacional, né? A diminuição da atividade econômica, que o município pouco interfere com relação a isso, na minha opinião. E a questão do repasse do Fundo de Participação dos Municípios.
o que a gente escuta é que diminuiu esse repasse, né? Então, com todas essas dificuldades, eu vejo que nós aqui no município de Jacareí, aliás, o executivo, vem fazendo uma gestão bem consciente. E se você tem uma diminuição das entradas, né, da receita, você tem que diminuir a despesa. Não tem como, é igual na nossa casa, né? Se você perde emprego, você tem que cortar a gordura, é isso? Exato. E assim, qual que é essa perspectiva? Ou é uma impressão minha com relação ao que eu vi na apresentação, realmente diminuiu essa arrecadação? Qual a perspectiva para esse, na sua opinião, para esse próximo quadrimestre? Não é? Como que a gente está agindo com relação? Qual que é a perspectiva dessa questão aí para o próximo quadrimestre? A gente sabe que não está fácil, não é? Eu ouvi falar aí que pela mídia, aliás, eu li muito na mídia aí, na internet, enfim, e, por exemplo, nos municípios lá do Nordeste, 150 prefeitos entraram em greve. Eu nunca vi prefeito entrar em greve, mas foi o que a gente viu lá. E o município de Jacareí, né, vem fazendo uma gestão bem bacana nesse sentido, né? Bem responsável. Mas a pergunta é: como que você vê esse próximo quadrimestre nesse cenário, né, para que a gente possa terminar bem o ano aí? Eu acho que está tudo acontecendo bacana. Foi claro? Pergunta? Sim. Tranquilo? Como você mencionou e você verificou nos números, né, houve uma diminuição das receitas. O ICMS foi o que mais foi significante dentro das nossas receitas do município. O RPM também houve uma queda, não tão grande quanto o ICMS, mas houve uma queda também. Agora, para a sua pergunta, eu estive essa semana vendo uma reportagem na qual nós temos mais da metade da população brasileira endividado, né? E com essa questão de endividamento da sociedade brasileira, ela diminui e freia com que as pessoas façam seus gastos. E o ICMS é onde as pessoas vão consumir. Então, se você tem dívida, você não consome. Se você não consome, a máquina não gira com os impostos também, porque não tem mercadoria circulando. Então, eu vejo uma perspectiva não muito assim animadora devido à quantidade de pessoas endividadas, mais da metade da população brasileira. Então, esse é um ponto que eu acho que pode atrapalhar um pouco mais de melhorar essas receitas, né? Eu vejo como uma tendência de queda ainda para os próximos meses, tendo em vista essa comunicação do próprio governo federal mesmo, a quantidade de endividados hoje no nosso país. Não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso mesmo. Então, gostaria de parabenizar toda a equipe aí da Secretaria de Segurança pelo trabalho que vem desenvolvendo, a transparência, né, e a competência, né, porque a situação econômica está complicada e o nosso município está conseguindo se equilibrar até o momento, né? Finanças. A palavra continua aberta. Mais algum vereador queira fazer algum comentário? Boa noite a todos, boa noite ao Priante e os demais membros da Secretaria de Finanças do município. A gente analisa os números aqui e preocupa bastante mesmo, porque no mesmo quadrimestre do ano passado, a realização da receita corrente se deu em torno de 72,96% nesse período, não é? E até agora foi realizada 64,11% da receita prevista, uma redução de praticamente 8 pontos percentuais, não é? Quando a gente olha para dívida consolidada, ela no ano passado ela estava caindo, né? Fez um movimento inverso, aumentando esse ano 4 pontos no mesmo período, né? Estamos comparando aqui as bases. Eu até concordo, né, com relação à queda da receita. Não é só o município de Jacareí que tem sofrido isso, mas mais do que isso, não é, cria enorme responsabilidade para o município quando se tem queda de receita, além de enxergar as despesas com lupa, não é?
é preciso também dar exemplo nas obras públicas. Aí eu discordo do meu amigo vereador aqui, Dude, não é? Para que a gente tenha uma ideia, a terceira ponte, de 17 milhões, ela foi para 35 milhões de reais, não é? A Avenida Humberto Alencar de Castelo Branco, inicialmente custava 12, foi para 20 milhões de reais. Só aí são 25 milhões de reais, não é? Que o orçamento do município vai ter que comportar para quê? Para cobrir gastos do que eu chamo de ineficiência. Uma obra que era para durar 1 ano e meio, durar 4, uma obra que era para durar 2 anos, durar 4 anos e meio, é isso que aumenta o preço das obras públicas, não é? Nós tivemos aqui essa semana uma reunião com a Secretaria de Finanças, com o Celso, não é? Secretário de Planejamento e Governo, e tinha coisas básicas a serem feitas ali na obra da terceira ponte, na Humberto Alencar de Castelo Branco, que não estava previsto no projeto executivo. Então, só nessas 2 obras aqui, para eu não partir para as demais, são 25 milhões de reais que o orçamento vai ter que comportar. Ah, mas aumentou o ferro, a areia, a pedra, aumentou, a gente tem que concordar, não tem que discordar. Mas o índice desse reajuste não provoca o dobro da obra pública, como nós vimos aqui essa semana com a Secretaria de Finanças. O NCC ficou nesse período em torno de 40%, não é? Mas a gente tem que sempre lembrar que quando as obras são realizadas, elas precisam ser feitas no tempo adequado, porque se não feitas no tempo adequado, é evidente que esses valores vão aumentar, porque quanto mais demora, é mais equipe, é mais aluguel de segurança, é mais aluguel de banheiro químico. Então, é fundamental, né, e eu concordo que a gente tenha que ter uma gestão com responsabilidade, mas mais do que isso, a gente não pode fazer obras públicas que custem o dobro no nosso município, não é? 25 milhões de reais, para a gente ter uma ideia, nós poderíamos construir quantos campos de futebol aí no município? Quantas cirurgias a gente não pode pagar com esses 25 milhões de reais, só nessas 2 obras que foram gastos a mais? 25 milhões de reais, o que a gente não faz nas UBS? Quantos medicamentos a gente não recompõe na saúde pública? Então, é fundamental. Deixa eu te fazer uma pergunta, Reinaldo. Houve atraso de recursos para o pagamento da ambiental? O que ocorreu foi um sistema bancário, na hora da efetivação do pagamento no dia, que ele foi pago no dia seguinte, mas foi avisado à empresa, avisado ao secretário do Meio Ambiente, por uma questão do sistema bancário, na hora do pagamento que foi feito, ele não caiu, aí foi verificado, só que o horário do banco, ele tem encerramento às 5 horas da tarde. Aí já na sequência, no dia seguinte, na primeira hora da manhã, ele foi efetivado o pagamento, mas foi uma questão sistêmica. Tá. A gente teve essa semana também aqui audiência pública com relação à saúde, e a diretora-geral confirmou aqui na audiência que houve a diminuição de repasse para a Santa Casa, e por isso diminuiu em 15% o número de cirurgias realizadas pela Santa Casa. Houve essa queda de repasse para a Santa Casa? Então, como ela mesma respondeu, que nós não temos gestão sobre a saúde. Sim. Né? Desculpa até. Aí, como ela respondeu sobre que nós só recebemos as informações e nós, o Finanças, só fazemos o pagamento. Né? Então, os pagamentos que são solicitados, eles socorrem na sequência. Sim, então só fazem um repasse, né? Exato. Mas, assim, a gente ficou assim, bastante perplexo aqui, porque pelos números, né, os vereadores que estavam aqui, foram reduzidos em 15% o número de cirurgias realizadas na Santa Casa, cirurgias eletivas, não é? Na sua opinião, nós vamos ter cortes até o final do ano por conta dessa queda de arrecadação nos investimentos? Eu acho que é um pouco prematuro de dizer agora, nesse momento. Temos que avaliar a economia, como ela vai surgir no decorrer dos próximos meses. Né? Eu acho que é complexo dizer se vai ter algum corte. Temos que ver como que vai reportar o sistema. O meu controlador aqui acabou de comentar com a gente que ele tem uns estudos que os governos, tanto estaduais e federais, vão aportar recursos para os municípios. Então, se isso de fato ocorrer, aí algumas situações já vão melhorar para que não possa ocorrer nenhum problema nesse sentido que você perguntou. Então, acho que é muito prematuro nesse momento a gente dizer em algum momento nesse aspecto. Se não houver o repasse, então o município vai ter dificuldades, é isso?
O repasse ele complementa para que as coisas ocorram da forma que é prevista. Sim, mas se não houver, só concluindo, senhor presidente, essa pergunta é importante. A gente também está na expectativa disso, mas em não havendo, que é uma hipótese, não é? Você acha que nós vamos ter dificuldades para fechar o ano? Como o próprio vereador comentou aqui, o Dude, né? As nossas despesas elas estão bem abaixo na execução, pensando já nessas possibilidades. Então, nós já estamos utilizando um gasto menor para que não possa chegar a esse ponto na qual você comenta. Tá ok, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero cumprimentar toda a equipe de finanças que está aqui, cumprimentar o pastor Rogério Timóteo, vereadora Maria Amélia. E eu quero, já desde mão, eu acho que a gente sabe que não só Jacareí, mas todas as cidades estão passando por um momento difícil, por uma crise muito grande, né? Nós estamos acompanhando aí a situação de Taubaté e Jacareí também, né, não é uma situação tão boa. Eu acho que, né, quando a gente fala do orçamento da nossa cidade, e aí muitas vezes, né, o nobre vereador Flavinho criticar das obras que demoraram muito, que aumentaram, eu acho salutário, mas também a gente sabe que todas as obras, né, que acontecem no serviço público é assim mesmo, né? Você tem o tempo para começar, com certeza essa obra ela tem um aumento, a tendência é ela aumentar o prazo e geralmente aumentar aí os valores, né? Eu creio que em relação a isso, eu acho que isso que é importante e principalmente o serviço público, né? E é por isso que no primeiro dia eu me declarei contra a privatização da Sabesp, que eu acho que é uma política distorcida em São Paulo. Eu acho que a gente tem que valorizar o servidor público, né? E a gente tem aqui exemplo disso. As obras que são feitas pela prefeitura, pelo servidor público, ela caminha com mais facilidade. Mas a minha pergunta, Priante, né, é justamente isso. O governo Isaías, ele deixou de aumentar o IPTU, né, durante seus 6 anos de mandato. Você acha que isso afetou, e se tivesse no mínimo feito o repasse, né, da infração, você acha que estaria mais controlado, né, tendo em vista que a gente sabe que a maior arrecadação do município hoje é o ICMS, e nós sabemos também, por conta do nosso plano diretor, acaba que a gente não consegue atrair as indústrias aqui para a nossa cidade, mas você acha que se tivesse feito esse reajuste, talvez poderia ter um pouco mais de gordura hoje no orçamento? Então, nós podemos avaliar que a questão, hoje no Brasil também, está complexa a questão de recursos repassados para os municípios. Todo reajuste, ele é interessante, mas não ele impactante, porque nós também temos maior parte de recursos, como vocês podem ter visto aqui na apresentação, eles são de governos federais e estaduais. Então, vocês perceberam que houve uma queda significativa, até o Luiz Flávio comentou, de um período para o outro, houve uma queda significativa dessas receitas, e na qual está afetando a todos os municípios, e onde todos os municípios, principalmente aqueles que estão mais endividados, estão apreensivos para que os governos possam os devidos repasses necessários para que possam suprir as suas necessidades. Só um comentário que até o Felipe que levantou aqui para mim, que vale a pena a gente só colocar. Quando há uma preocupação, né, dos gestores com relação aos gastos e às receitas, a gente percebe o equilíbrio nessa condição de você reduzir. Se está diminuindo a receita, eu preciso diminuir os meus gastos, né? Então, aqui apresenta-se uma receita de arrecadação de 58,38%, porém os gastos estão em 50,93%. E se é uma gestão que não pensa neste equilíbrio e continua os gastos, aí isso pode ser que aconteça como aconteceu o Taubaté, não sei o que houve realmente, mas a gente fica um pouco mais aliviado. E a gente ainda tem outros meios para a redução de gastos, né? Eu sei que faz falta, né, Priante, se você concorda, por favor, me diga, a questão dos aportes do federal e do estadual. Enquanto não houver também esses repasses,
os municípios sofrem com isso. É isso mesmo? Sim, correto. Tanto que não é só Jacareí, mas todos os municípios na qual você citou o exemplo, de Taubaté, todos são afetados, né? Então, quando a economia não circula da forma como deveria, a gente pleiteia aos entes federativos, tanto estadual quanto federal, que façam seus devidos aportes para que possam suprir a falta de recursos dentro do próprio município. E também quero só fazer um comentário, porque, assim, ontem a gente teve uma audiência pública aqui muito bacana, também relacionada às finanças, mas da Assembleia de São Paulo, para que pudéssemos trazer sugestões para 2024, né? O que o Estado pode trazer de benefícios para a região do Vale do Paraíba. E muito foi falado sobre a questão da saúde. Então, essa questão de falta de medicamentos do alto custo, a questão da própria investimento que o Estado falta com relação às cirurgias de alta complexidade, que a gente vem falando frequentemente aqui nas nossas sessões ordinárias, e ontem foi muito falado sobre isso, que falta realmente esses recursos. Eu, enquanto vereadora, também faço parte de uma frente parlamentar só de mulheres vereadoras do Vale do Paraíba, em busca, juntamente com o Estado, estou aqui já avisando o meu amigo de comissão, Timóteo, que nós iremos até a DRS, e sempre que eu faço esse pedido, o Timóteo está comigo, porque a gente precisa defender essa saúde com mais pressões, né? Mas ontem ficou muito claro. E o que Taubaté vem sofrendo atinge nós. Então, a você que está nos assistindo, as cirurgias eletivas só estão suspensas porque o Estado não está honrando com seus compromissos. E a mesma coisa eu digo do federal. Enquanto não vieram os repasses, tira-se de um lugar para colocar em outro, e há as prioridades. E saúde é prioridade. Porém, o município não consegue arcar com todas as despesas que são impostas, inclusive com as intervenções quando as pessoas entram, me faltou a palavra, na Defensoria Pública, onde a ordem judicial vem para o município, que deveria ser para o Estado e não para o município. E o Isaías, como sendo uma pessoa do jurídico, ele cumpre e precisa ser cumprido, ele não vai ficar enfrentando esse judiciário. E isso traz um atraso também para Jacareí com relação a isso, porque ele vai pagar essas despesas, né? Infelizmente. Então, a gente tem sofrido e muito. Mas eu agradeço, eu agora finalizo a minha fala, só um comentário, te dou, sim, esse comentário, né, porque agradecendo toda a equipe de vocês, porque a gente vê que as prestações de conta, eu acabei de falar para o Timóteo, não tenho habilidade alguma com matemática. A minha questão são relações humanas, né? Então, mas eu confio no trabalho que vocês apresentam. Então, isso que é muito importante e nos dá segurança. O vereador quer uma parte da minha fala? Pode não? Pois não. Quero sim, porque sexta-feira à tarde, né, à noite já, eu acho que uma das maiores atividades do vereador é fiscalizar as finanças do município, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo aqui, em razão de estarmos só nós 5 aqui, acho que seria importante. É que eu penso bastante no futuro, Maria Amélia, eu tenho essa preocupação também, né? Porque, na verdade, a gente aprovou aqui esse empréstimo do CAF, né? Um empréstimo que vai onerar bastante os cofres do município. E hoje os investimentos que estão sendo feitos não é nem por receita própria, né? São mais os investimentos que são oriundos deste empréstimo. E quando a gente olha para o futuro, a gente tem que contar com o repasse do governo federal e do governo estadual. Mas mais do que isso, nós temos que incrementar a nossa receita própria. Jacareí tem condição de ter mais receita, de arrecadação. Por isso, bastante pertinente a pergunta do Paulinho. Por quê? Porque não é o prefeito que contrai a dívida, na verdade é o município. Os prefeitos que se sucederem vão encontrar no ano que vem, em 2025, por exemplo, um aumento enorme para o IPMJ de repasse, como a gente percebeu aqui, são 30 milhões, não é? Nós vamos encontrar, né, o pagamento desse empréstimo. Então, cuidar da receita própria naqueles tributos que são de competência do município é fundamental,
não é? A gente cuidar dessa receita. Então, não só esperar a benevolência do governo estadual e nem federal, não é? Benevolência não, né? Porque são repasses aí obrigatórios e alguns por emenda que a gente acaba fazendo. Mas é fundamental, sim, que a gente olhe para o futuro e saiba que os próximos prefeitos encontrarão uma situação de pagar esses empréstimos que nós estamos fazendo agora, porque até agora não iniciou o pagamento. Então, Mas por isso que é só- muito importante Só justificando, incrementar a nossa receita própria. esses empréstimos foram importantes para o município, porque eu digo a você que está nos assistindo para não te confundir. Esses empréstimos são importantes porque assim como uma cidade não consegue realizar grandes obras por conta do valor alto que são essas obras, é a mesma coisa dentro da casa da gente, ou uma pessoa que sonha em comprar uma casa própria. Ela assume um financiamento para poder realizar o seu sonho. Assim é uma gestão também que sonha com uma cidade melhor. Ela assume um compromisso e ela precisa ficar os 4 anos, às vezes 8, às vezes mais, mas honrando e pagando em dia os seus empréstimos. Isso é muito importante e a gente tem que enfatizar. Só para terminar, com relação ao IPMJ, também foi um acordo onde nós, vereadores, aprovamos, porque se não fizéssemos esses pagamentos, quem sofreria seriam os servidores. E também não permitiria que o município avançasse. Então, a gente precisa deixar claro essas coisas também. Tá bom? Eu encerro aqui minha fala, agradeço, Priante, parabéns a toda a equipe e, Timóteo, se você quiser comentar alguma coisa. Nós temos só, não sei se é uma pergunta, porque não colocou a interrogação. Resultado primário é a economia que se faz para pagar as dívidas. Pergunta ou é... Acho que deve ser uma pergunta. O resultado primário é o que você tem de sobra das suas receitas. É como você tem o seu salário, você pagou suas contas sem considerar os juros do banco e o que sobrou é o que você tem de caixa. Então, acho que quis dizer o resultado primário é o dinheiro que sobra para você fazer a gestão da sua prefeitura ou da sua família. Obrigada, Arthur, por sua pergunta pelo chat. E nós temos aqui um munícipe. Gostaria de perguntar se o senhor quer fazer alguma pergunta sobre finanças. Ok. Muito obrigado pela presença. Neste momento, agradeço a presença de todos. E às 19h30, nós encerramos esta presente audiência pública. Boa noite a todos. Reinaldo.